Decreto-Lei N. 200, de 25 de fevereiro de 1967, do de 27 de fevereiro de 1967. Decreto-Lei N. 200, de 25 de fevereiro de 1967, do de 27 de fevereiro de 1967. Legislação Correlação. Lei N. 7.596, de 10 de abril de 1987, do de 13 de abril de 1987. Decreto-Lei N. 2.299, de 21 de novembro de 1986, do de 24 de novembro de 1986. Dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 9º, parágrafo 2º, do Ato Institucional N. 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta: Título 1º, da Administração Federal. Art. 1º. Art. 1º. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República auxiliado pelos Ministros de Estado. Art. 2º. Art. Segundo o Presidente da República e os Ministros de Estado exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentar com o auxílio dos órgãos que compõem a administração federal. Art. 3º. Art. 3º. Respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição, observadas as disposições legais, o Poder Executivo regulará a estruturação e o funcionamento dos órgãos da administração federal. Art. 4º. Art. 4º. A administração federal compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Previdência da República e dos Ministérios, e a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: a. Autarquias. b. Empresas públicas. c. Sociedades de economia mista. Parágrafo 1º. As entidades compreendidas na administração indireta consideram-se vinculadas ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Parágrafo 2. As fundações instituídas em virtude de lei federal ou de cujos recursos participe a União integram também a administração federal indireta, para os efeitos de: alterado pelo Decreto-Lei N. 2.299, de 21 de novembro de 1986, do de 24 de novembro de 1986, texto anterior. Parágrafo 2º. Equiparam-se as empresas públicas, para os efeitos desta lei, às fundações instituídas em virtude de lei federal, e de cujos recursos participe a União que sejam suas finalidades: a. Subordinação aos mecanismos e normas de fiscalização, controle e gestão financeira. Acrescido pelo Decreto-Lei N. 2.299, de 21 de novembro de 1986, do de 24 de novembro de 1986, b. Inclusão de seus cargos, empregos, funções e respectivos titulares no Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei N. 5.645, de 10 de dezembro de 1970. Acrescido pelo Decreto-Lei N. 2.299, de 21 de novembro de 1986, do de 24 de novembro de 1986, parágrafo 3. Excetuam-se do disposto na alínea B do parágrafo anterior as fundações universitárias e as destinadas à pesquisa, ao ensino e às atividades culturais. Acrescido pelo Decreto-Lei N. 2.299, de 21 de novembro de 1986, do de 24 de novembro de 1986, art. 5º. Art. 5º. Para os fins desta lei, considera-se autarquia, o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
I. Empresa pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União ou de suas entidades de administração indireta, criada por lei para desempenhar atividades de natureza empresarial que o governo seja levado a exercer, por motivos de conveniência ou contingência administrativa, podendo tal entidade revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. I. Sociedade de economia mista, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para o exercício de atividades de natureza mercantil, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União ou à entidade da administração indireta. Parágrafo 1º. No caso do inciso I, quando a atividade for submetida a regime de monopólio estatal, a maioria acionária caberá apenas à União, em caráter permanente. Parágrafo 2º. O Poder Executivo enquadrará as entidades da administração indireta existentes nas categorias e constantes deste artigo. Título 2º, dos Princípios Fundamentais art. 6º art. 6º. As atividades da administração federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: I. Planejamento. I. Coordenação. I. Descentralização. I. Delegação de competência. V. Controle. Capítulo 1º, do Planejamento art. 7º art. 7º. A ação governamental obedecerá a planejamento que vise a promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas elaborados, na forma do título 3º, e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos: a. Plano Geral de Governo. B. Programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual. C. Orçamento Programa Anual. D. Programação Financeira de Desembolso. Capítulo 2º, da Coordenação art. 8º art. 8º. As atividades da administração federal e, especialmente a execução dos planos de governo, serão objeto de permanente coordenação. Parágrafo 1º. A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo. Parágrafo 2º. No nível superior da administração federal, a coordenação será assegurada através de reuniões do Ministério, Ministro de Estado responsáveis por áreas afins, atribuição de incumbência coordenadora a um dos ministros de Estado, artigo 36, funcionamento das secretarias gerais, artigo 23, parágrafo 1º, e coordenação central dos sistemas de atividades auxiliares, artigo 31. Parágrafo 3º. Quando submetidos ao Presidente da República, os assuntos deverão ter sido previamente coordenados com todos os setores neles interessados, inclusive no que respeita aos aspectos administrativos pertinentes, através de consultas e entendimentos, de modo a sempre compreenderem soluções integradas e que se harmonizem com a política geral e setorial do governo. Idêntico procedimento será adotado nos demais níveis da administração federal, antes da submissão dos assuntos à decisão da autoridade competente. Art. 9º art. 9º. Os órgãos que operam na mesma área geográfica serão submetidos à coordenação com o objetivo de assegurar a programação e execução integrada dos serviços federais. Parágrafo único. Quando ficar demonstrada a inviabilidade de celebração de convênio, a linha B do parágrafo 1º do artigo 10, com os órgãos estaduais e municipais que exerçam atividades idênticas, os órgãos federais buscarão com eles coordenar-se, para evitar dispersão de esforços e de investimentos na mesma área geográfica. Capítulo 3º, da descentralização art. 10. Art. 10. A execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada. Parágrafo 1º. A descentralização será posta em prática em 3 planos principais. A. Dentro dos quadros da administração federal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução.
b. Da Administração Federal para a das unidades federadas, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio. C. Da Administração Federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. Parágrafo 2º. Em cada órgão da administração federal, os serviços que compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e das tarefas de mera formalização de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Parágrafo 3º. A administração casuística, assim entendida a decisão de casos individuais, compete, em princípio, ao nível de execução, especialmente aos serviços de natureza local, que estão em contato com os fatos e com o público. Parágrafo 4º. Compete à estrutura central de direção o estabelecimento das normas, critérios, programas e princípios, que os serviços responsáveis pela execução são obrigados a respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho de suas atribuições. Parágrafo 5º. Ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, a execução de programas federais de caráter nitidamente local deverá ser delegada, no todo ou em parte, mediante convênio aos órgãos estaduais ou municipais incumbidos de serviços correspondentes. Parágrafo 6º. Os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão a autoridade normativa e exercerão controle e fiscalização indispensáveis sobre a execução local, condicionando-se a liberação dos recursos ao fiel cumprimento dos programas e convênios. Parágrafo 7º. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmensurado da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução. Parágrafo 8º. A aplicação desse critério está condicionada, em qualquer caso, aos ditames do interesse público e às conveniências da segurança nacional. Capítulo 4. Da delegação de competência à art. 11. Art. 11. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. Art. 12. Art. 12. É facultado ao Presidente da República, aos ministros de Estado e, em geral, às autoridades da administração federal delegar competência para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação. Capítulo 5. Do controle art. 13. Art. 13. O controle das atividades da administração federal deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente, a. O controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado. B. O controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares. C. O controle da aplicação dos dinheiro públicos e da guarda dos bens da União pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria. Art. 14. Art. 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Título 3º, do Planejamento, do Orçamento Programa e da Programação Financeira art. 15. Art. 15. A ação administrativa do Poder Executivo obedecerá a programas gerais, setoriais e regionais de duração plurianual, elaborados através dos órgãos de planejamento, sob a orientação e a coordenação superiores do Presidente da República.
Parágrafo 1º. Cabe a cada ministro de Estado orientar e dirigir a elaboração do programa setorial e regional correspondente ao seu ministério, ao ministro do Planejamento e Coordenação Geral auxiliar diretamente o Presidente da República na coordenação, revisão e consolidação dos programas setoriais e regionais e na elaboração da programação geral do governo. Parágrafo 2º. Com relação à administração militar, observar-se-á o disposto no artigo 50. Parágrafo 3º. A aprovação dos planos e programas gerais, setoriais e regionais é da competência do Presidente da República. Art. 16. Art. 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Parágrafo único. Na elaboração do orçamento-programa serão considerados, além dos recursos consignados no Orçamento da União, os recursos extra-orçamentários vinculados à execução do programa do governo. Art. 17. Art. 17. Para ajustar o ritmo de execução do orçamento-programa ao fluxo provável de recursos, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério da Fazenda elaborarão, em conjunto, a programação financeira de desembolso, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução dos programas anuais de trabalho. Art. 18. Art. 18. Toda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e ao orçamento-programa e os compromissos financeiros só poderão ser assumidos em consonância com a programação financeira do desembolso. Título 4, da Supervisão Ministerial. Art. 19. Art. 19. Todo e qualquer órgão da administração federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão do ministro de Estado competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados no artigo 32, que estão submetidos à supervisão direta do Presidente da República. Art. 20. Art. 20. O ministro de Estado é responsável, perante o Presidente da República, pela supervisão dos órgãos da administração federal enquadrados em sua área de competência. Parágrafo único. A supervisão ministerial exercer-se-á através da orientação, coordenação e controle das atividades dos órgãos subordinados ou vinculados ao Ministério, nos termos desta lei. Art. 21. Art. 21. O ministro de Estado exercerá a supervisão de que trata este título com apoio nos órgãos centrais. Art. 22. Art. 22. Haverá, na estrutura de cada Ministério Civil, os seguintes órgãos centrais: I. Órgãos centrais de planejamento, coordenação e controle financeiro. I. Órgãos centrais de direção superior. Art. 23. Art. 23. Os órgãos a que se refere o item I do artigo 22, têm a incumbência de assessorar diretamente o ministro de Estado, por força de suas atribuições, em nome sob a direção do ministro, realizar estudos para formulação de diretrizes e desempenhar funções de planejamento, orçamento, orientação, coordenação, inspeção e controle financeiro, desdobrando-se em I. Uma Secretaria-Geral. I. Uma Inspetória-Geral de Finanças. Parágrafo 1º. A Secretaria-Geral atua como órgão setorial de planejamento e orçamento, na forma do título 3º, e será dirigida por um secretário-geral, o qual poderá exercer funções delegadas pelo ministro de Estado. Parágrafo 2º. A Inspetória-Geral de Finanças, que será dirigida por um inspetor-geral, integra, como órgão setorial, os sistemas de administração financeira, contabilidade e auditoria, superintendendo o exercício dessas funções no âmbito do Ministério e cooperando com a Secretaria-Geral no acompanhamento da execução do programa e do orçamento. Parágrafo 3º. Nos Ministérios do Planejamento e Coordenação Geral e da Fazenda, os órgãos centrais de que trata este artigo terão, a par das funções previstas neste título, as atribuições que decorrem da competência daqueles ministérios nos assuntos que dizem respeito ao orçamento e à administração financeira, contabilidade e auditoria. Art. 24. Art. 24.
Os órgãos centrais de direção superior, artigo 22, item 2º, executam funções de administração das atividades específicas e auxiliares do Ministério e serão, preferentemente, organizados em base departamental, observados os princípios estabelecidos nesta lei. Art. 25. Art. 25. A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na área de competência do Ministro de Estado, assegurar a observância da legislação federal, promover a execução dos programas do governo, fazer observar os princípios fundamentais enunciados no título 2º, coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e harmonizar sua atuação com a dos demais ministérios. Avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados e diligenciar no sentido de que estejam confiados a dirigentes capacitados. Proteger a administração dos órgãos supervisionados contra interferências e pressões ilegítimas. Fortalecer o sistema do mérito. Fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, valores e bens públicos. Acompanhar os custos globais dos programas setoriais do governo, a fim de alcançar uma prestação econômica de serviços. Fornecer ao órgão próprio do Ministério da Fazenda os elementos necessários à prestação de contas do exercício financeiro. Transmitir ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização deste, informes relativos à administração financeira e patrimonial dos órgãos do Ministério. Art. 26. Art. 26. No que se refere à administração indireta, a supervisão ministerial visará assegurar, essencialmente, a realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade, a harmonia com a política e a programação do governo no setor de atuação da entidade, a eficiência administrativa, a autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante a adoção das seguintes medidas, além de outras estabelecidas em regulamento: a. Indicação ou nomeação pelo ministro ou, se for o caso, eleição dos agentes da entidade, conforme sua natureza jurídica. B. Designação, pelo ministro, dos representantes do governo federal nas assembleias gerais e órgãos de administração ou controle da entidade. C. Recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes, balanços e informações que permitam ao ministro acompanhar as atividades da entidade e a execução do orçamento-programa e da programação financeira aprovados pelo governo. D. Aprovação anual da proposta de orçamento-programa e da programação financeira da entidade, no caso de autarquia. E. Aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou através de representantes ministeriais nas assembleias e órgãos de administração e controle. F. Fixação, em níveis compatíveis com os critérios de operação econômica, das despesas de pessoal e de administração. G. Fixação de critérios para gastos de publicidade, divulgação e relações públicas. H. Realização de auditoria e avaliação periódica de rendimento e produtividade. I. Intervenção, por motivo de interesse público. Art. 27. Art. 27. Assegurada a supervisão ministerial, o Poder Executivo outorgará aos órgãos da administração federal a autoridade executiva necessária ao eficiente desempenho de sua responsabilidade legal ou regulamentar. Parágrafo único. Assegurará-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista condições de funcionamento idênticas às do setor privado, cabendo a essas entidades, sob a supervisão ministerial, ajustar-se ao plano geral do governo. Art. 28. Art. 28. A entidade da administração indireta deverá estar habilitada a prestar contas da sua gestão, pela forma e nos prazos estipulados em cada caso, prestar a qualquer momento, por intermédio do Ministro de Estado, as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, evidenciar os resultados positivos ou negativos de seus trabalhos, ratificando suas causas e justificando as medidas postas em prática ou pela adoção se impuser, no interesse do serviço público. Art.
29. Art. 29. Em cada Ministério Civil, além dos órgãos centrais de que trata o artigo 22, o Ministro de Estado disporá da assistência direta e imediata de gabinete e consultor jurídico, exceto no Ministério da Fazenda e Divisão de Segurança e Informações. Parágrafo 1º. O gabinete assiste o ministro de Estado em sua representação política e social, e incumbe-se das relações públicas, encarregando-se do preparo e despacho do expediente pessoal do ministro. Parágrafo 2º. O consultor jurídico incumbe-se do assessoramento jurídico do ministro de Estado. Parágrafo 3º. A Divisão de Segurança e Informações colabora com a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e com o Serviço Nacional de Informações. Parágrafo 4º. No Ministério da Fazenda, o Serviço de Consulta Jurídica continuará afeto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e aos seus órgãos integrantes, cabendo a função de consultor jurídico do Ministro de Estado, ao Procurador-Geral, nomeado em comissão, pelo critério de confiança e livre escolha, entre bacharéis em Direito. Título 5º, dos Sistemas de Atividades Auxiliares Art. 30. Art. 30. Serão organizadas sob a forma de sistemas atividades de pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contabilidade e auditoria, e serviços gerais, além de outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da administração que, a critério do Poder Executivo, necessitem de coordenação central. Parágrafo 1º. Os serviços incumbidos do exercício das atividades de que trata este artigo consideram-se integrados no sistema respectivo e ficam, consequentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo de subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados. Parágrafo 2º. O chefe do órgão central do sistema é responsável pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos pertinentes e pelo funcionamento eficiente e coordenado do sistema. Parágrafo 3º. É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos competentes dos sistemas atuar de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da administração. Parágrafo 4º. Junto ao órgão central de cada sistema poderá funcionar uma comissão de coordenação, cujas atribuições e composição serão definidas em decreto. Art. 31. Art. 31. Os órgãos centrais dos sistemas indicados no artigo 30 situam-se na Presidência da República, o de Pessoal Civil, e, no Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, o de Orçamento e o de Estatística. E, no Ministério da Fazenda, o de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, e o de Serviços Gerais, que compreende a administração de material, administração patrimonial e a de edifícios e instalações. Parágrafo único. O órgão central do Sistema de Orçamento e do Sistema da Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, serão respectivamente, a Secretaria-Geral, do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e a Inspetória-Geral de Finança, do Ministério da Fazenda, artigo 23, parágrafo 3º. Título 6º, da Presidência da República, art. 32. Art. 32. A Presidência da República é constituída essencialmente pelo Gabinete Civil e pelo Gabinete Militar. Também dela fazem parte, como órgãos de assessoramento imediato do Presidente da República, e Conselho de Segurança Nacional, e Serviço Nacional de Informações, e Estado-Maior das Forças Armadas. 4º, Departamento Administrativo do Pessoal Civil, v. Consultoria Geral da República, v. Alto Comando das Forças Armadas. Art. 33. Art. 33. Ao Gabinete Civil incumbe assistir, direta e imediatamente, o Presidente da República no desempenho de suas atribuições e em especial, nos assuntos referentes à administração civil, e promover a divulgação de atos e atividades governamentais,
e acompanhar a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional e coordenar a colaboração dos ministérios e demais órgãos da administração, no que respeita aos projetos de lei submetidos à sanção presidencial. Art. 34. Art. 34. Ao Gabinete Militar incumbe assistir, direta ou imediatamente, o Presidente da República no desempenho de suas atribuições e em especial, nos assuntos referentes à segurança nacional e administração militar, e zelar pela segurança do Presidente da República e dos palácios presidenciais. Parágrafo único. O chefe do Gabinete Militar exerce as funções de secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional. Título 7º, dos Ministérios e respectivas arcas de competência. Art. 35. Art. 35. Os ministérios, de que são titulares Ministro de Estado, artigo 20, são os seguintes: Setor Político, Ministério da Justiça. Ministério das Relações Exteriores. Setor de Planejamento Governamental, Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Setor Econômico, Ministério da Fazenda. Ministério dos Transportes. Ministério da Agricultura. Ministério da Indústria e do Comércio. Ministério das Minas e Energia. Ministério do Interior. Setor Social, Ministério da Educação e Cultura. Ministério do Trabalho e Previdência Social. Ministério da Saúde. Ministério das Comunicação. Setor Militar, Ministério da Marinha. Ministério do Exército. Ministério da Aeronáutica. Art. 36. Art. 36. Para auxiliá-lo, temporariamente, na coordenação de assuntos afins ou interdependentes, o Presidente da República poderá incumbir de missão coordenador a um dos ministros de Estado ou, conforme o caso, o ministro do Planejamento e Coordenação Geral. Parágrafo 1º. O ministro coordenador, sem prejuízo das atribuições da pasta que ocupar, atuará em harmonia com as instruções emanadas do Presidente da República, buscando os elementos necessários ao cumprimento de sua missão mediante cooperação dos ministros de Estado em cuja área de competência estejam compreendidos os assuntos objeto de coordenação. Parágrafo 2º. O ministro coordenador formulará soluções para a decisão final do Presidente da República. Parágrafo 3º. Poderão ser coordenados, entre outros, os assuntos econômicos, militares, de ciência e tecnologia, de assistência médica e de abastecimento. Art. 37. Art. 37. Além dos 4 previstos nos artigos 147, 155, 157 e 169, o Presidente da República poderá prover até 3 cargos de ministro extraordinário, para o desempenho de encargos temporários de natureza relevante. Parágrafo único. Ao ministro extraordinário poderá ser confiada a missão coordenadora a que se refere o artigo anterior. Art. 38. Art. 38. O ministro extraordinário e o ministro coordenador disporão de assistência técnica e administrativa essencial para o desempenho das missões de que forem incumbidos pelo Presidente da República, na forma por que se dispuser em decreto. Art. 39. Art. 39. Os assuntos que constituem a área de competência de cada ministério são, a seguir, especificados: Setor Político, Ministério da Justiça e Ordem Jurídica, Nacionalidade, Cidadania, Direitos Políticos, Garantias Constitucionais e Segurança Interna. Polícia Federal e Administração Penitenciária e Ministério Público. V. Documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais. Ministério das Relações Exteriores. Primeiro, Política Internacional e Relações Diplomáticas, Serviços Consulares e Participação nas negociações comerciais, econômicas, financeiras, técnicas e culturais com países e entidades estrangeiras. E Programas de Cooperação Internacional. Setor de Planejamento Governamental. Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Primeiro, Plano Geral do Governo, sua coordenação. Integração dos planos regionais. E estudos e pesquisas socioeconômicos, inclusive setoriais e regionais.
I. Programação orçamentária. Proposta orçamentária anual. IV. Coordenação da assistência técnica internacional. V. Sistemas estatístico e cartográfico nacionais. VI. Organização administrativa. Setor econômico. Ministério da Fazenda. Primeiro, assuntos monetários, creditícios, financeiros e fiscais. Poupança popular. I. Administração tributária. I. Arrecadação. IV. Administração financeira. V. Contabilidade e auditoria. VI. Serviços Gerais. Ministério dos Transportes. Primeiro, coordenação dos transportes. I. Transportes ferroviários e rodoviários. I. Transportes aquaviários. Marinha Mercante. Portos e vias navegáveis. IV. Participação na coordenação dos transportes aeroviários, na forma estabelecidas no artigo 162. Ministério da Agricultura. Primeiro, Agricultura, Pecuária, Caça, Pesca. I. Recursos naturais renováveis, Flora, Fauna e Solo. I. Organização da vida rural, Reforma agrária. IV. Estímulos financeiros e creditícios. V. Meteorologia, Climatologia. VI. Pesquisa e experimentação. VI. Vigilância e defesa sanitária animal e vegetal. VI. Padronização e inspeção de produtos vegetais e animais ou do consumo nas atividades agropecuárias. Ministério da Indústria e do Comércio. Primeiro, Desenvolvimento Industrial e Comercial. I. Comércio Exterior. I. Seguros privados e capitalização. IV. Propriedade Industrial. Registro do Comércio. Legislação metrológica. V. Turismo. VI. Pesquisa e experimentação tecnológica. Ministério das Minas e Energia. Primeiro, Geologia, Recursos Minerais e Energéticos. I. Regime hidrológico e fontes de energia hidráulica. I. Mineração. IV. Indústria do petróleo. V. Indústria de energia elétrica, inclusive de natureza nuclear. Ministério do Interior. Primeiro, Desenvolvimento Regional. I. Radicação de populações, ocupação do território. Federais internas. I. Territórios federais. IV. Saneamento básico. V. Beneficiamento de áreas de obras de proteção contra secas e inundações. Irrigação. VI. Assistência às populações atingidas pelas calamidades públicas. VI. Assistência ao índio. VI. Assistência aos municípios. X. Programa Nacional da Habitação. Setor Social. Ministério da Educação e Cultura. Primeiro, Educação, Ensino, exceto o militar. Magistério. I. Cultura, Letras e Artes. I. Patrimônio Histórico, Arqueológico, Científico, Cultural e Artístico. I. Desportos. Ministério do Trabalho e Previdência Social. Primeiro, Trabalho, Organização Profissional e Sindical. Fiscalização. I. Mercado de Trabalho. Política de Emprego. I. Política Salarial. I. Previdência e Assistência Social. V. Política de Imigração. VI. Colaboração com o Ministério Público junto à Justiça do Trabalho. Ministério da Saúde. Primeiro, Política Nacional de Saúde. I. Atividades médicas e paramédicas. I. Ação preventiva em geral. Vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos. I. Controle de drogas, medicamentos e alimentos. V. Pesquisas médico-sanitárias. Ministério das Comunicações e Telecomunicações. I. Serviços postais. Setor Militar. Ministério da Marinha, Art. 54. Ministério do Exército, Art. 59. Ministério da Aeronáutica, Art. 63. Título 8º, da Segurança Nacional. Capítulo 1º, do Conselho de Segurança Nacional. Art. 40. Art. 40. O Conselho de Segurança Nacional destina-se a assessorar o Presidente da República na fórmula e na conduta da política de segurança nacional. Parágrafo 1º. A formulação da política de segurança nacional far-se-á, basicamente, mediante o estabelecimento do conceito estratégico nacional. Parágrafo 2º. No que se refere à conduta da política de segurança nacional, o Conselho apreciará problemas que lhe forem propostos, no quadro da conjuntura nacional ou internacional. Art. 41. Art. 41.
Caberá, ainda, ao Conselho o cumprimento de outras tarefas específicas previstas na Constituição. Art. 42. Art. 42. O Conselho de Segurança Nacional é convocado e presidido pelo Presidente da República, dele participando, no caráter de membros natos, o Vice-Presidente da República, todos os ministros de Estado, inclusive os extraordinários, os chefes dos gabinetes civil e militar da Presidência da República, o chefe do Serviço Nacional de Informações, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e os chefes dos Estados-Maiores da Armada, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá designar membros eventuais, conforme a matéria a ser apreciada. Parágrafo 2º. O Presidente da República pode ouvir o Conselho de Segurança Nacional, mediante consulta a cada um dos seus membros em expediente remetido por intermédio da Secretaria. Art. 43. Art. 43. O Conselho dispõe de uma Secretaria-Geral, como órgão de estudo, planejamento e coordenação no campo da segurança nacional e conta com a colaboração da Comissão Especial da Faixa de Fronteiras e das Divisões de Segurança e Informações dos Ministérios Civis, como órgãos complementares. Parágrafo único. Cabe ao Secretário-Geral secretariar as reuniões do Conselho de Segurança Nacional. Capítulo 2º, do Serviço Nacional de Informações. Art. 44. Art. 44. O Serviço Nacional de Informações tem por finalidade superintender e coordenar, em todo o território nacional, as atividades de informação e contra-informação, em particular as que interessem à segurança nacional. Título 9, das Forças Armadas. Capítulo 1º, Disposições Preliminares. Art. 45. Art. 45. Das Forças Armadas, constituídas pela Marinha de Guerra, Exército e Aeronáutica Militar, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. Destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. Parágrafo único. Elementos das Forças Armadas, nos casos de calamidade pública, poderão ser chamados a colaborar na assistência às populações atingidas e no restabelecimento da normalidade. Art. 46. Art. 46. O Poder Executivo fixará a organização pormenorizada das Forças Armadas singulares, Forças Navais, Forças Terrestres e Força Aérea Brasileira, e das Forças Combinadas ou Conjuntas, bem como dos demais órgãos integrantes dos Ministérios Militares, suas denominações, localizações e atribuições. Parágrafo único. Caberá, também, ao Poder Executivo, nos limites fixados em lei, dispor sobre as polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares, como forças auxiliares, reserva do Exército. Capítulo 2º, dos órgãos de assessoramento direto do Presidente da República. Seção I, do Alto Comando das Forças Armadas. Art. 47. Art. 47. O Alto Comando das Forças Armadas é um órgão de assessoramento do Presidente da República, nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas. Art. 48. Art. 48. Integram o Alto Comando das Forças Armadas os ministros militares, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e os chefes dos Estados-Maiores de cada uma das forças singulares. Art. 49. Art. 49. O Alto Comando das Forças Armadas reúne-se quando convocado pelo Presidente da República e é secretariado pelo chefe do Gabinete Militar da Presidência da República. Seção I, do Estado-Maior das Forças. Art. 50. Art. 50. O Estado-Maior das Forças Armadas, órgão de assessoramento do Presidente da República, tem por atribuições e proceder aos estudos para a fixação da política, da estratégia e da doutrina militares, bem como elaborar e coordenar os planos e programas decorrentes, e estabelecer os planos e coordenar o emprego de forças combinadas ou destacadas para participar de operações militar no exterior.
I. Coordenar as informações no campo militar. I. Propor os critérios de prioridade para a aplicação dos recursos destinados à defesa militar. V. Coordenar os planos de pesquisas, de fortalecimento e de mobilização das Forças Armadas, e os programas de aplicação de recursos decorrentes. V. Coordenar as representações das Forças Armadas no país e no exterior. V. Proceder aos estudos e preparar as decisões sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo Presidente da República. Parágrafo único. O Estado-Maior das Forças Armadas passará a ser órgão de assessoramento do ministro coordenador, eventualmente incumbido, na forma do disposto no artigo 36 e no parágrafo único do artigo 37, de coordenar os assuntos militares. Art. 51. Art. 51. A chefia do Estado-Maior das Forças Armadas é exercida por um oficial-general do mais alto posto, nomeado pelo Presidente da República, obedecido a rodízio entre as Forças Armadas. Parágrafo único. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas tem precedência funcional regulada em lei. Art. 52. Art. 52. As funções de Estado-Maior e serviços no Estado-Maior das Forças Armadas são exercidas por oficiais das três forças singulares. Art. 53. Art. 53. O Conselho de Chefes de Estado-Maior, constituído do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e dos chefes de Estado-Maior das Forças Singulares, reúne-se periodicamente, sob a presidência do primeiro, para a apreciação de assuntos específicos do Estado-Maior das Forças Armadas e os de interesse comum a mais de uma das forças singulares. Capítulo 3º, dos Ministros Militares Seção I, do Ministério da Marinha. Art. 54. Art. 54. O Ministério da Marinha administra os negócios da Marinha de Guerra e tem como atribuição principal a preparação desta para o cumprimento de sua destinação constitucional. Parágrafo 1º. Cabe ao Ministério da Marinha I. propor a organização e providenciar o aparelhamento e o adestramento das forças navais e aeronaves e do Corpo de Fuzileiros Navais, inclusive para integrar em forças combinadas ou conjuntas. I. orientar e realizar pesquisas e o desenvolvimento de interesse da Marinha, obedecido previsto no item V do artigo 50 da presente lei. I. estudar e propor diretrizes para a política marítima nacional. Parágrafo 2º. Ao Ministério da Marinha competem ainda as seguintes atribuições subsidiárias. I. orientar e controlar a Marinha Mercante Nacional e demais atividades correlatas, no que interessa à segurança nacional e prover a segurança da navegação, seja ela marítima, fluvial ou lacustre. I. exercer a Polícia Naval. Art. 55. Art. 55. O Ministro da Marinha exerce a direção-geral do Ministério da Marinha e é o Comandante Superior da Marinha de Guerra. Art. 56. Art. 56. A Marinha de Guerra compreende suas organizações próprias, o pessoal em serviço ativo e sua reserva, inclusive as formações auxiliares, conforme fixado em lei. Art. 57. Art. 57. O Ministério da Marinha é constituído de I. órgãos de direção geral. Almirantado, Alto Comando da Marinha de Guerra. Estado-Maior da Armada. I. órgãos de direção setorial, organizados em base departamental, artigo 24. I. órgãos de assessoramento. Gabinete do Ministro. Consultoria Jurídica. Conselho de Almirantes. Outros conselhos e comissões. V. órgãos de apoio. Diretorias e outros órgãos. V. Forças navais e aeronaves, elementos próprios, navios e helicópteros, elementos destacados da Forças Aérea Brasileira. Corpo de Fuzileiros Navais. Distritos Navais. Art. 58. Art. 58. O chefe do Estado-Maior da Armada é também o comandante-geral das forças mencionadas no inciso V do artigo anterior. Seção I, do Ministério do Exército. Art. 59. Art. 59.
O Ministério do Exército administra os negócios do Exército e tem, como atribuição principal, a preparação do Exército para o cumprimento da sua destinação constitucional. Parágrafo 1º. Cabe ao Ministério do Exército I. propor a organização e providenciar o aparelhamento e o adestramento das forças terrestres, inclusive para integrar em forças combinadas ou conjuntas. E orientar e realizar pesquisas e o desenvolvimento de interesse do Exército, obedecido o previsto no item V do artigo 50 da presente lei. Parágrafo 2º. Ao Ministro do Exército compete ainda a propor as medidas para efetivação disposto no parágrafo único do artigo 46 da presente lei. Art. 60. Art. 60. O Ministro do Exército exerce a direção geral das atividades do Ministério. É o Comandante Superior do Exército. Art. 61. Art. 61. O Exército é constituído do Exército Ativo e sua reserva. Parágrafo 1º. O Exército Ativo é a parte do Exército organizada e aparelhada para o cumprimento de sua destinação constitucional e em pleno exercício de suas atividades. Parágrafo 2º. Constitui a reserva do Exército todo o pessoal sujeito à incorporação no Exército Ativo, mediante mobilização ou convocação, e as forças e organizações auxiliares, conforme fixado em lei.